Então, continuando no capítulo 9, Jesus agora vai passar na alfândega, pela alfândega, e lá está Mateus, também chamado de Levi. Mateus, publicano, cobrador de impostos, que tinha uma reputação muito ruim diante dos judeus, ele e seus amigos, porque ele era considerado um traidor, ele trabalhava para Roma, e Mateus cobrava impostos do povo. E muitas vezes os cobradores de impostos, eles defraudavam, porque além do valor estipulado da dívida, eles também cobravam, e muitas vezes eles cobravam de forma fraudulosamente, de forma que se aproveitavam dos seus irmãos, dos seus pares. E isso trazia entre o povo muita revolta, né? E havia ali uma inimizade. E aí Jesus Cristo passa por aquele lugar, pela alfândega, que era um lugar de arrecadação de impostos, e ali está Levi, ou Mateus, que escreveu esse livro. Jesus o chama, e ele prontamente larga tudo e vai atrás de Jesus. Depois o texto segue, Jesus na casa de Mateus, comendo com pecadores e publicanos, e aí os fariseus vão ficar indignados, vão dizer, o seu Senhor, o seu mestre, na verdade, falando para os discípulos, ele come com pecadores e publicanos. Então aquilo é inconcebível para um religioso, para um fariseu, de que Jesus estivesse comendo com pecadores, com traidores. E aí, quando Jesus chama Mateus, ele está dizendo que o reino de Deus não faz acepção de pessoas. E aí Jesus vai dizer que, ora, eu quero que vocês aprendam uma coisa, misericórdia eu quero e não sacrifício. Jesus vai dizer também que o médico, ele veio, não foi para os sãos, mas o médico, ele veio para os doentes. Os sãos eram aqueles que se auto-justificavam na lei, aqueles que se consideravam superiores, aqueles que se consideravam autossuficientes, que mereciam o favor de Deus pelas suas obras. Mas os doentes eram os pecadores, aqueles que sabiam que eles não tinham condições, e que até mesmo muitos poderiam até acreditar que para eles não haveria salvação, uma oportunidade de se chegarem a Deus por conta dos seus pecados. E aí quando Jesus vem e chama Levi, ele prontamente ele vai seguir ao mestre. E agora a alegria de que ele está sentindo agora é superior a tudo aquilo que ele estava vivendo, mesmo sendo rico, mesmo ganhando muito dinheiro ali na alfândega, cobrando impostos. Isso nos lembra do próprio Zaqueu, que quando tem um encontro com Jesus, ele prontamente, ele se prontifica a dar metade dos seus bens aos pobres, e se ele tinha defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. Então, o homem que tem um encontro com Jesus, o pecador, ele recebe a mensagem com alegria. Aí você vê agora, ele chega diante de Deus vazio, ele chega diante de Deus sedento. Eles estão ali, o próprio texto lá em Lucas, no capítulo 15, a gente vai ver que quando Lucas fala, enquanto os pecadores estão ali se alegrando de comer com Cristo, os religiosos estão ali arrazoando, murmurando, blasfemando contra Jesus por estar comendo com os pecadores. Eles estavam muito saciados de si mesmos e não puderam se alegrar com Jesus, porque o Messias tão desejado, ele havia chegado. Israel vive ali um momento em que eles estão ali numa condição de subserviência ao Império Romano, onde o sacerdócio está corrompido, onde aquele povo não está vivendo tudo aquilo que eles desejavam, estavam na terra deles, mas estavam vivendo
numa situação de humilhação e eles esperavam que viesse o Messias. O Messias veio, mas muitos rejeitaram, porque estavam engessados, porque estavam apoiados na sua própria convicção. E aí os pecadores não, os pecadores, os pobres de espírito, recebem o Messias com alegria, e por isso que estão ali comendo com ele, se alegrando com ele. Por isso que Jesus veio não para os justos, mas ele veio para os pecadores, chamando-os para o arrependimento. Arrependei-vos, não é essa a mensagem inicial? Porque é chegado o reino do céu. Então, para esses pecadores, a mensagem é de alegria, é de esperança. Se cumpre ali o que Isaías profetizou no capítulo 61, e que ali em Lucas 4, Jesus vai dizer, essa profecia se cumpre diante dos vossos olhos, porque agora o Messias está ali para abrir os olhos dos cegos, para dar liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, para aqueles era alegria, era o vinho novo, era a alegria da salvação, era a esperança. Mas para os outros que estavam se apoiando em si mesmos, para esses era realmente contradição, blasfêmia, para esses vergonha, para esses desprezo, e esses foram rejeitados por Jesus. Mas os pecadores arrependidos, sempre haverá espaço para você, meu amigo. Na casa do Pai há muitas moradas. Se você reconhece que você é um pecador, venha para o Senhor, que Ele te chama para transformar a sua vida e para mudar toda a sua história, toda a sua trajetória, te tirar de uma situação realmente onde você nem acredita mais de que é possível que você seja salvo e te colocar ali nas regiões celestiais como um filho de Deus, como alguém que tem relacionamento com Deus, para reconciliar você com o Pai e tirar todo sentimento de baixa estima, todo sentimento de, muitas vezes, de estar ali subestimado, envergonhado e humilhado, e você agora poder se conectar com o Pai. Que Deus continue te abençoando.